Olá, hoje vamos fazer um casaquinho inteiro na máquina. Ele sai inteiro, só faltando 2 costuras na lateral. Coloquei 60 pontos, iniciei com linha de outra cor. Eu vou fazer o ponto pipoca usando o selecionador 1 e 1. Carro vai ficar em suspenso. Coloco na alavanca H, para ele ficar sempre em suspenso. Elevo as agulhas um por um. Aqui o meu selecionador deu problema. Elevo as agulhas um por um. Carro está em suspenso, faço 2 carreiras. Baixo as agulhas. Quatro carreiras. Aqui eu poderia optar por fazer a cada 2 também, mas eu prefiro a cada 4. Estou trabalhando numa regulagem alta, regulagem 9. Essa é a mais bebê da Círculo, então ela pede uma regulagem mais grossa. E esse ponto também, para ele saltar mais, preciso que seja feito em regulagem alta. Seleciono novamente um por um, mais 2 carreiras. Tiro do suspenso ou simplesmente baixo as agulhas. Eu prefiro baixá-las. A cada 2 carreiras com o suspenso, eu faço 4 lisas. Às vezes, quando a lã sai de dentro do novelo, ela repuxa um pouco quando vem para a esquerda, quando vem para o lado. Cheguei em 40 carreiras. Baixo as agulhas. Agora eu elevo aqui do lado, porque eu vou fazer as mangas. Eu elevo aqui do lado agulhas que vão ser enlaçadas. Como eu estava bem centralizada, eu estou no 30, vou até o 60. Então eu ergo na lateral mais 30 agulhas e enlaço todas as agulhas para elas formarem o ponto. Já elevo no lado esquerdo também 30 agulhas. Quando eu chegar aqui, com o fio, eu enrolo essas agulhas todas. Passo o cabo, só que agora eu vou precisar ou baixá-las na posição que pegue o carro, ou tirar do suspenso. Se eu deixar elas em cima, elas não vão trabalhar. Então, eu preciso que elas baixem um pouquinho. Passo o cabo para a esquerda, enrolo essas aqui também.
Trago as agulhas para a posição mais embaixo, tanto de um lado quanto do outro. Porque sempre quando se enrolam os pontos assim, não tem firmeza. Então, eu preciso trazer para cima para fazer o ponto trabalhar. Aproveito e desmarco as 40 carreiras, só deixo as que eu estou fazendo agora. Seleciono novamente, porque eu estava fazendo o trabalho. Eu preciso continuar fazendo esse trabalho. Sempre a mesma agulha que foi selecionada antes. Então, eu marco bem qual é a agulha e da manga também, porque essa lateral é da manga. Faço 2 carreiras. Agora, de início, eu vou tirar do suspenso para trabalhar, porque essas que estão aqui na manga, que foram trabalhadas, elas estão saltando muito. Eu não tenho pente para puxar o trabalho embaixo. Eu já vou trocar o pente de posição. Mas, para que elas trabalhem, eu vou chamar todas para cima. Ajudo com o dedo embaixo para não cair o ponto e trago elas para cima, essas da manga. Faço 4 carreiras. Troco o pente de posição, ele estava embaixo, com peso, para o início. Agora eu troco, ponho para cima, porque já facilita o trabalho aqui também. O peso segura só na lateral. O pente é para 100 pontos. Eu estou com 120 pontos aqui na máquina. Então, eu coloco pezinhos dentados na lateral para trabalhar esses pontos aqui do lado também. E continuo fazendo o desenho. Cheguei em 38 carreiras. Essa é a metade da minha manga. Agora, na parte central, eu tenho bem centralizado, 60 pontos para um lado, 60 pontos para o outro.
Na parte central, eu vou remalhar 12 pontos. Eu vou remalhar sem o remalhador, transportando, fazendo o ponto com a linha, transportando, fazendo o ponto, transportando novamente. Tenho 12 pontos remalhados na parte de trás, que vai ser a nuca do casaquinho. Elevo a parte esquerda, a manga esquerda, porque nós vamos trabalhar apenas com o lado de cá. O carro ficará em suspenso. Desmarco as carreiras aqui, foram 38. Faço o desenho, continuo fazendo o desenho. E nessa altura, até eu começar a parte da frente, eu preciso fazer 10 carreiras. Agora eu não vou poder tirar o carro do suspenso, porque eu tenho pontos aqui que não podem trabalhar. Então, simplesmente abaixo a agulha. Fiz 10 carreiras. Agora eu vou precisar vir com o carro para o lado do decote para enlaçar a mesma quantia de pontos que eu remalhei antes. Foram 12 para um lado, 12 para o outro. Então, eu vou precisar enlaçar esses pontos novamente. Então, chamo para cima. Chego com o carro aqui e enlaço as agulhas para fazer o decote da parte da frente. Essa lã é muito boa, só que ela se abre toda, como se fossem vários fios. E eu preciso que ela esteja inteira. Baixo os pontos para ela pegar. Antes que eu me esqueça, desmarco as carreiras. Só deixo essas duas que foram feitas, porque eu preciso fazer novamente 38 carreiras a partir daqui. Seleciono novamente.
Aqui também ficaria bonito o ponto bolinha. Só que daí as carreiras são mais, porque o bolinha eu faço 4 carreiras tramadas e 2 lisas, então ele encolhe em comprimento. E novamente eu fiquei sem peso aqui no lado de cá. Eu preciso pôr o pente e pôr os pesos, porque senão todos os pontos vão ficar saltando. Isso não é muito bom para o meu trabalho. Tiro o pente de baixo e coloco aqui. Isso também quando o ponto é liso, malha lisa. A malha lisa seriam as mesmas quantias de carreira que nós vamos fazer aqui. Mas eu acho um casaquinho de bebê malha lisa só se ele for bordado, ficaria bem bonitinho. Ou listado também. Faço mais 38 carreiras, que foram as que nós fizemos na outra extremidade dessa manga. Cuidando para que essas agulhas trabalhem. Fiz as 38 carreiras, agora remalho do lado do carro, o lado da manga, remalho 30 pontos, que são as que nós elevamos para fazer o comecinho da manga lá embaixo. Desmarco as carreiras, zero o meu marcador, porque agora eu vou fazer a parte da frente do casaquinho, que são 40 carreiras. Sigo fazendo o desenho. Tiro com linha de outra cor.
Agora eu vou poder trabalhar com o carro tirando e pondo do suspenso. Bom, estamos aqui com uma parte da blusa, do casaquinho, feita. Eu preciso fazer o mesmo processo no lado de cá. Então, foram 10 carreiras de pescoço aqui, no alto do pescoço. Preciso fazer a mesma coisa no lado de cá. 0 o marcador de carreiras para contar bem certo. Coloco o pente somente nesse trecho para facilitar o trabalho, porque o ponto saltadinho, assim, esse ponto pipoca saltadinho, ele acaba dando problema se você deixá-lo sem pente e sem peso. Então, vamos pôr e um peso pequeno. Aqui nós temos novamente o decote para ser feito, colocando e enrolando as 12 agulhas da parte da frente do casaquinho. Desmarco as carreiras, só deixo essas duas que foram feitas agora. E chego em 38 carreiras novamente, que é o lado da manga. Opa. Cheguei em 38 carreiras, levo o carro para o lado esquerdo e remalho as 30 agulhas que foram elevadas antes para formar a manga. É sempre bom remalhar nessa parte com fio, não sem o fio, porque ela repuxa. E dá diferença com o outro lado, porque nós vamos costurar um lado com o outro. Agulhas remalhadas, descarto. E vamos trabalhar apenas com a parte da frente. Também chegando em 40 carreiras e tirando com linha de outra cor. Então, aproveito e zero o marcador de carreiras. Nessa carreira agora, continuamos com o desenho, continuamos trabalhando até chegar em 40 carreiras. Tiro com linha de outra cor
e vamos pro acabamento. O casaquinho sai da máquina todo pronto, só faltam as costuras laterais. Basicamente, ele é um quadrado. Comecei com 60 pontos, enrolando linha de outra cor. Fiz 40 carreiras até a cava. Aumentei 30 pontos para a manga. 30 para um lado, 30 para o outro. Teci 38 carreiras até o decote. Remalhei 12 para um lado, 12 para o outro. Então, ficaram 24 pontos nas costas remalhados. Fiz 10 carreiras de distância entre a parte das costas e a frente para fazer o arredondado central aqui. Aumentei os 12 pontos que tinham sido remalhados antes para fazer a parte da frente, uma parte. Continuei fazendo até 38 carreiras, remalhei de um lado 30 e segui reto fazendo o restante das 40 carreiras. Para costurar, nós vamos virar, costuramos em L aqui. Costuramos primeiro a parte da frente com a parte das costas e a manguinha. Ela fica retinha. Tendo o casaquinho costurado nos dois lados, vamos fazer o acabamento de baixo e o acabamento todo em volta do casaquinho, certo? Eu vou costurar e já colocamos os acabamentos juntos. Para o acabamento desse casaquinho, coloca uma agulha levantada, enlaça ela, faz 2 carreiras, ergue um ponto de cada lado, mais 2 carreiras. Agora coloca no carro o primeiro parte acionado. E vamos começar a pôr laçadas para formar o acabamento. Eu pego na altura do decote, porque em cima vai ser o acabamento separado. Então, eu pego ou pelo direito, como é aqui, ou pelo avesso, e vou pegando laçadas. Então, coloco uma laçada na agulha central. Faço 2 carreiras. Uma dessas carreiras, quando vem da esquerda para a direita, ele fica com o fio sobrepondo nas agulhas. É assim mesmo que precisa ser. Pego outra laçada, coloco na agulha central. Faço sempre 2 carreiras e apanho uma laçada. 2 carreiras, outra laçada. Não posso pular laçadas, porque senão ele entorta aqui o acabamento. Também não posso pegar muito junta a laçada, porque senão ele fica bem fazendo um babado aqui. Não é essa a intenção. Chegando embaixo, eu vou pegando as laçadas, e aqui embaixo eu vou pegando pontos. Nós começamos com linha de outra cor e terminamos com linha de outra cor. Então, aqui eu vou pegar os pontos que eu tenho em amarelo, não em linha de outra cor, né? Eu vou chegar lá e daí nós apanhamos os pontos. Colocando, então, todos os pontos agora, aqui na quina, eu coloquei 2 vezes o mesmo ponto. Aí ele fica quadradinho no canto, porque senão ele ficaria arredondado, repuxando para dentro.
Eu preferi colocar e tirar a linha de outra cor. Aqui era a frente, poderia ser feito a retirada. Agora, nas costas, nós começamos pela linha de outra cor, então não tem como tirar. Só depois que termina todo o trabalho, dá para tirar a linha de outra cor daqui. Coloco com o remalhador, porque é mais fácil de pescar o ponto. Mas cada um usa a ferramenta que melhor se adeque. Eu estou fazendo esse acabamento aqui porque eu acho ele fica bem limpo, tanto no lado direito quanto no lado avesso, o trabalho fica bonito. Fica um trabalho delicado, mas caso não queira fazer esse acabamento aqui, pode fazer qualquer outro, inclusive crochê. Quem gosta de fazer crochê pode fazer. E nessa parte dos pontos, né, não tem laçadas, pega, cada ponto tem que ser pego, para depois tirar a barra limpa e não correr nenhum ponto. Mas esse acabamento aqui, para mim, é muito versátil. Vou apanhando aqui embaixo pontos, chego na outra extremidade, na outra frente, faço a quina novamente e vou até o decote. Depois, em cima, nós fazemos um acabamento com uma tira para amarrar. No punhinho também eu fiz apanhando laçadas, só que eu não apanhei todas as laçadas, eu apanhei algumas vezes, eu pulava uma laçada para ele ficar mais apertadinho. Falta fazer o acabamento aqui, a limpeza. Nos dois punhinhos, para ele ficar mais juntinho. Também esse acabamento fez aqui uma borda diferente do que simplesmente deixá-la lisa. Depois arremata aqui uma dessas pontas, sobrepõe e o fio entremeia e sai do outro lado. A mesma coisa aqui. Eu vou fazer toda a borda e em cima nós fazemos juntos. Para a parte de cima, coloco novamente uma agulha em laço, faço 2 carreiras, chamo uma de cada lado, mais 2 carreiras. Agora eu vou fazer uma quantia de cordonê para poder fazer o laço fechando em cima, amarrando em cima. Fiz uma quantia suficiente aqui para começo. Começo a colocar as laçadas novamente, desde a pontinha do decote, da parte da frente. Coloco na agulha do meio. Sempre 2 carreiras, apanho a laçada.
Terminei de fazer toda a volta, agora faço no outro lado também um cordonê do mesmo tamanho. Terminado o cordonê, diminuo um ponto de um lado, um ponto do outro, terminando apenas em um, 2 carreiras, corto o fio e puxo. Assim eu tenho o acabamento já feito em todo o casaquinho e o cordonê termina formando o fechamento desse casaquinho. Aqui eu vou dar um nó bem na ponta, arrematar o fio ali, a mesma coisa no outro lado. Aqui também poderia ser colocado um pompom pequenininho para acabamento desse cordonê. E esse é o nosso casaquinho recém-nascido, depois de pronto. Manguinha inteiriça, decotinho. O tamanho do decote aqui está bom para criança recém-nascida. Se for um tamanho maior, precisa ser aumentado a quantia de carreiras ali. O laço que fecha em cima, ele fica abertinho. Acabamento embaixo também já limpa bem o trabalho. Aqui é um trabalho para criança recém-nascida. Por isso essa quantia de pontos e por isso essa quantia de carreiras. Então, esse é o nosso modelinho recém-nascido. Quer aumentar? Aumenta também a quantia de carreiras e pontos. Eu trabalhei com uma lã na regulagem 9. É uma lã grossa. Se fosse fazer em lã Petit Bébé, por exemplo, que a regulagem é 6, a quantia de carreiras também precisa aumentar. Se fosse feito em linha industrial, em fio industrial, que é na regulagem 5, por exemplo, você precisa muito mais carreiras também. Então, tudo precisa ser adaptado à regulagem do teu trabalho e ao tipo de trabalho também que você vai fazer. Aqui eu fiz o ponto pipoquinha de 4 em 4 carreiras lisas, 2 trabalhadas. Outros pontos em alto relevo, assim, em relevo como esse, outros pontos consomem mais carreiras, então você tem que aumentar cada vez mais, certo? Nossa peça para hoje, um casaquinho de bebê feito inteiriço. Mangas, frente e costas saindo da máquina já pronto. Só fazemos o acabamento e a costura nas laterais, certo? Bom trabalho!